pesquisa experimental. O que é a pesquisa experimental? É uma pesquisa empírica. Ou seja, se você acha que aquilo vai funcionar por causa de umas deduções, e vamos ver, tá? Se realmente funciona. Por que a gente fala que é uma pesquisa empírica? O que é o empirismo? É aquela coisa de que eu sei que funciona, mas não sei bem por quê, tá? Eu sei que quando a pessoa come alface, eu sinto uma tranquilidade, eu dou uma relaxada, tal. Por quê? Aí você vai para dentro de laboratório, dentro de algum outro lugar, para entender a composição daquilo. Então, a pesquisa experimental, a partir do que você conhece, você vai descobrir o porquê, tá? Então, por isso que a gente fala, é uma pesquisa empírica, é comum em pesquisas laboratoriais, onde o investigador tem total controle das variáveis e simula situações. O próprio nome já diz, né? Eu vou fazer experimentos, 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 e depois, é óbvio, todos esses métodos me levam para o processo de redação, aonde a gente está no projeto. Então, você está idealizando como é que você vai fazer. Dentro desse contexto, a gente faz essa pesquisa, esses experimentos, tá? Então, elas são diferentes. Um eu faço experimento, outro eu trabalho com boletins, com dados, com jurisprudência, com ficha de paciente, com protocolos já definidos, e outro eu só leio a respeito de pessoas diferentes que falaram sobre aquele mesmo assunto. Outro tipo de... Então, só para mostrar para vocês, esses três, de certa forma, seguem as mesmas linhas, mas com processos diferentes dentro desse contexto todo, tá? Quando a gente vai falar desses próximos três, eles também seguem a mesma linha a partir de uma situação, tá? De uma coisa que aconteceu. Só que olha a diferença. A pesquisa ex post facto, tá? O caso já aconteceu. Já houve a morte, já houve... por exemplo, você pode fazer uma pesquisa ex post facto das mortes das pessoas por aquela cerveja em Minas. Já aconteceu a tragédia. Daí você vai dentro da química estudar por quê, dentro da questão jurídica, o que está acontecendo. Então, é um tipo de pesquisa que você faz depois de ter acontecido o fenômeno. E o propósito é entender por que aconteceu, tá? Então, o que acontece? Naquela anterior, você estuda o que está acontecendo para explicar o que aconteceu. Vamos colocar assim, né? Aqui não, já aconteceu. Então, você vai tentar descobrir o porquê. Como é o olhar do pesquisador, vai ser a sua opinião, né? O seu foco, o que você achou sobre aquele fato. Então, é um tipo de pesquisa feito após a ocorrência de alguma variável ou fenômeno, e o seu propósito é entender como aquele fato que ocorreu no passado, né? É entender como aquele fato que ocorreu no passado, vírgula, ocorreu, tá? Então, é essa que é o que você vai fazer. Por isso que chama ex post facto. A pesquisa de campo, ela tem que ter um tempo muito maior, tá? Você tem que ter um contato direto com o teu meio ambiente de análise. Então, ao contrário da pesquisa experimental, tá? Que ela é totalmente empírica, você vai simulando e cheguei a essa conclusão. Aqui não. Você vai até o ambiente, você tem controle do que você precisa observar, você define tudo, que informações que você vai coletar, por quanto tempo, como é que você vai combinar, com o que você vai comparar, tese, antítese, indutivo, dedutivo, tá? Então, ele é muito mais complexo. Por isso que no comecinho que a gente foi falar aqui, eu falei, olha, eu sou uma das pessoas que às vezes quando fala assim, aluno de TCC, quero fazer uma pesquisa de campo, eu falo, olha, será que o que você quer fazer não é um estudo de caso? Ou será que não seria mais interessante estudar um ex post facto? Tá? Porque pesquisa de campo, ela é longa. Você já viu que às vezes a gente escuta assim na televisão, hoje é o mês mais quente
comparado ao mesmo mês nos últimos 10 anos, comparado ao mesmo mês do ano passado, dos últimos 5 anos. Isso é uma pesquisa de campo. Você tem um campo enorme, você faz uma pesquisa e tenta entender algumas coisas ali. É possível? Claro que é possível. Ela é só mais trabalhosa se você fizer num curto espaço de tempo. Você tem que ter uma amostra muito bem feita. O que é uma amostra? O que você vai estudar, tá? Então, contrário à pesquisa experimental, que ela é empírica, aqui você vai até o lugar, você tem controle do que você precisa observar, você identifica e sabe quais informações precisa coletar. Depois de todas as informações, você chega àquela conclusão, tá? Nos trabalhos acadêmicos, a pesquisa de campo deve ser uma etapa posterior à pesquisa bibliográfica. Você tem que conhecer muito sobre aquilo, tá? Uma amiga minha, ela fez de tese de doutorado a análise da população, tá? Indígena de um determinado local aqui do nosso estado, da nossa região. Só que para ela chegar lá, nessa análise da população indígena, ela estudou tudo sobre aquela população, sobre como os costumes dela, estudou no sentido de teoria mesmo, referência bibliográfica, da onde eles vieram, até porque nós estamos falando de quarta, quinta gerações de índios que já perderam seus costumes. O objetivo dela era uma coisa, então ela teve que estudar, conhecer muito, mas não estudar para chegar naquela comunidade. Porque eu falei, tá aqui no estado de São Paulo, então eles já estão super urbanizados. Mas alguns costumes permanecem, tá? Então, por exemplo, tem, para quem conhece pessoas aí, por exemplo, tem uma amiga minha que publicou um livro há um tempo atrás aí, sobre a cultura cafeira, tá? Aqui de Ribeirão, esse trajeto dos barões de café, tá? E ela foi fazer um monte de entrevistas com as famílias tradicionais que nasceram daqueles barões de café. Só que para chegar aqui, dá uma olhada, ela teve que trabalhar com documentos, ela teve que trabalhar com teoria, muita pesquisa bibliográfica, para na hora que ela saber bastante, ela consegue chegar no campo dela e fazer aquela análise, até perguntar as coisas certas. Por isso que é mais complicado, porque você tem que ler muito, pesquisar muito, fazer um monte de análise para depois chegar no seu ambiente. Por isso que eu acho mais complicado em trabalho de graduação. Embora você pode ter a mesma ideia do que você quer fazer e estudar, por exemplo, um ex post facto, tá? Ao invés de analisar, por exemplo, como aquela comunidade reage à violência policial, você pode pegar um caso que já aconteceu de violência policial e daí você vem para trás, analisando o que aconteceu naquela comunidade aonde aconteceu aquilo ali, tá? Aí você tá pegando um caso e tá fazendo essa análise. O estudo de caso aconteceu, eu pego aquele caso e eu estudo ele em profundidade, tá? Eu vejo exatamente o que aconteceu com as pessoas, o que aconteceu, é muito focado. O ex post facto eu posso ser um pouco mais generalizada, tá? Eu posso saber por que aconteceu aquilo e o que levou aquilo, tá? O estudo de caso, tá? Eu começo a analisar aquele caso diferentes vertentes. Sim, parece tudo a mesma coisa, tá? Mas a quantidade de material e a análise que você vai fazer sobre esses materiais, eles são diferentes de acordo com o que você escolhe, tá? Então, a gente pode trabalhar pesquisa bibliográfica sempre. Não tem jeito de você fazer nada na vida sem ler diferentes opiniões, tá? Mas a partir disso, você pode fazer um experimento, a partir disso, um estudo de caso, a partir disso, analisar documentos, a partir disso, fazer estudos de campo, a partir disso, fazer uma análise ex post facto, tá? Tudo isso você pode trabalhar com dados estatísticos ou simplesmente chegar a uma conclusão baseada na tua opinião, que a gente chama de qualitativa, tá? Então, toda vez que você vai comparar alguma coisa, muitas vezes você tem que usar métrica. Olha,
50% a mais de agressão policial nos últimos 2 meses, tá? Então, isso é uma pesquisa qualitativa. Você vai lá, busca os dados e você faz isso, tá? Quantitativa. A qualitativa, você não precisa desses dados estatísticos. Você prioriza a percepção e aspectos subjetivos, ou seja, a sua opinião. Ela é descritiva, você só descreve, tá? E você, geralmente é comum em ciências humanas, tá? Então, geralmente, o trabalho que vocês podem vir a fazer, por exemplo, no TCC, ele tem uma natureza básica, que ela é teórica, muitas vezes para descrever ou explicar, ou vamos pegar descrever, né? Descrever alguma coisa, tá? Por meio de pesquisa bibliográfica ou um ex post facto, ou seja, eu vou analisar isso aqui aconteceu, eu quero ver para trás o que levou a acontecer isso aqui, tá? Você pode combiná-las, é óbvio. Então, quando a gente fala em metodologia, tá? A gente tem que analisar tudo isso. Qual é a natureza, qual é o objetivo, qual é a abordagem, o método. E na parte do projeto, isso é às vezes 3 ou 4 ou 5 parágrafos, tá? Onde você descreve. Pode ser um só, a natureza desse trabalho será a base onde eu vou fazer. Claro que pode, não tem problema. Lembra que esse objetivo aqui é o objetivo que nasceu lá, mas ele vai direcionar o seu método, tá? Você vai pensar agora no método. Como a gente está falando em fase do projeto, tudo isso são frases, são parágrafos que você vai ter que construir. Quando o teu trabalho é muito maior, quando você tem tempo um pouco maior, daí você pode falar, olha, segundo o Marquette 2020, a pesquisa básica é uma pesquisa que você trabalha mais com teoria, tal. Consequentemente, nessa pesquisa adotaremos essa trabalho dessa natureza por causa disso. Então, o referencial teórico de um projeto de pesquisa, tá? Principalmente nesse momento aqui, ó, metodologia, você vai buscar nos livros de metodologia científica. Quando você pesquisa referencial teórico e justificativa, você vai no seu trabalho. Para falar por que ele é importante, para falar que já existe muitas pesquisas e vale a pena mais uma, ou não existe pesquisa nenhuma, vale a pena você ser a primeira, tá? E aqui uma coisa muito importante, que às vezes você começa a procurar um pouco ali sobre aquele assunto que você quer e você chega à conclusão de que nada foi publicado. Você fala, nossa, então acho que eu não vou fazer. Não, pelo contrário, vai demorar um pouco mais de tempo, mas talvez você seja o primeiro a fazer aquilo, mesmo dentro de uma graduação, como referencial teórico, tá? Então, quando você for fazer a descrição da metodologia, a citação dentro do seu projeto de pesquisa nasce dos livros de metodologia ou dos sites de metodologia, onde, caso você necessite, você vai buscar um pouco mais de conceituação sobre isso, tá? Agora, as 3 últimas partes de um projeto de pesquisa vem no próximo vídeo, que é onde a gente vai falar como é que funciona o cronograma, o que são as referências, né, no projeto de pesquisa e o sumário provisório.